grande é apenas aquele que se sente igual aos outros, pois a maior grandeza que possuímos é aquilo que podemos compartilhar com todos os outros seres humanos. Essa é a introdução do livro Liberados Somos Concluídos, um livro escrito por Bert Helling, e este é o primeiro texto que ele traz como abertura do livro. Então, hoje nós vamos olhar para isso. O que Bert Helling nos presenteia com este texto? A grandeza. Ao final do texto, ele vai trazer um aforismo que ele fala de uma maneira muito pontual sobre a humildade. Então vejam que ele já traz um contraponto: grandeza, humildade. Então o que eu já posso entender aqui? Que a grandeza, ela nos conduz à humildade. Outra coisa é que a humildade, muitas vezes, ela pode vir disfarçada e nós vamos olhar para isso junto com o texto. O que seria uma humildade disfarçada? Uma grandeza que adoece. Então, antes de começarmos a leitura propriamente dita, vamos nos preparar para poder receber. Eu gosto de me concentrar assim, eu acho muito importante, né? Não é colocar uma leitura goela abaixo. Bom dia, minha querida. Não é colocar uma leitura goela abaixo. Eu estou transmitindo aqui para vocês e também aqui no YouTube. Então, ora eu vou olhar aqui de lado, mas eu estou oficialmente transmitindo aqui no Instagram. Então, vamos nos preparar para receber. Mesmo que para você essas palavras elas não sejam algo novo, mas dentro deste contexto, dentro deste momento, é novo. Mesmo que você já tenha percorrido este caminho. Quando você volta nesse lugar, eu acredito de verdade que você vai encontrar algo a mais se você se abrir de verdade. Então, coloca os seus pés no chão. Se você está sentado numa cadeira, numa poltrona, coloca os seus 2 pés no chão. Descruza as pernas caso você esteja com as suas pernas cruzadas. Caso você esteja numa superfície, coloca numa postura de flor de lótus, né? Para você se sustentar nessa postura do infinito. Coloque as suas mãos sobre as suas pernas. Inspira pelo nariz com a boca fechada. Expira
Inspira, abrindo a sua boca. Imagina que tem um fio no topo da sua cabeça que ajuda você a crescer, alinhando a sua coluna. Perceba como é para você ir se organizando. É você estar disponível. Baixe as suas pálpebras, sem fechar totalmente os olhos, mas reduza a luminosidade. Sustenta essa postura. E mais uma vez, inspira pelo nariz. Expira pela boca. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. Deixe um leve sorriso brotar de você agora. Inspira pelo nariz, a boca está fechada. Expira pela boca, abre a sua boca. Você com você agora. Caso tenha pensamentos que é mais raro nesta hora do dia, por isso ser o melhor horário para você assimilar novas informações. É nesse horário, no alvorecer, antes do sol nascer, tudo rimando. Perceba como você está agora. Então eu vou trazer o texto para nós degustarmos nas palavras de Bert Helling. E o primeiro texto é A Grandeza. Grande é apenas aquele que se sente igual aos outros. Pois a maior grandeza que possuímos é aquilo que compartilhamos com todos os seres humanos. Quem sente essa grandeza dentro de si e a reconhece, sabe-se grande e, ao mesmo tempo, conectado a todos os outros seres humanos. Quando alguém reconhece tal grandeza dentro de si, também a reconhece em todos os outros seres humanos.
sabe e sente ser igual a eles. Por isso, ele pode confessar essa grandeza sem preconceitos, pois ela não o exalta, e sim o torna igual. Com isso, ele confirma a grandeza dos outros perante eles próprios. E estes confirmam a grandeza dele perante ele mesmo. Ele ama os outros na grandeza deles e é amado por eles devido à sua própria grandeza. Por isso, essa grandeza une todos os seres humanos com humildade e amor. Quem se exalta sobre outros perde a ligação com eles. Retrai-se deles. E eles, por sua vez, retraem-se. Desse modo, essa presunção causa solidão e desconfiança. Quem se exalta deve temer que os outros os rejeitem, que esperem secretamente que caia de sua altura presunçosa, até que volte a ser igual aos outros. Sim, ele mesmo espera secretamente por essa queda, porque a própria alma não suporta essa presunção por longo tempo. Ele acaba cometendo erros incompreensíveis a pessoas estranhas, mas que estão em plena harmonia com a sua alma. Não conseguimos suportar por muito tempo a grandeza que nos eleve sobre os outros. Nem os outros conseguem suportá-la por muito tempo. Rilke foi um grande dramaturgo, tá? Que ele está citando aqui. Então, Helling, ele tem um livro que eu deixei, inclusive, ele inteiro no meu canal do Spotify. Não sei se alguém aqui já buscou lá, que é um dos livros dele. Pensamentos a Caminho, se vocês procurarem no Spotify. Então, ele tem um capítulo no livro que é só sobre Rilke, tá? Quem tiver interesse. Mas continuando aqui. Rilke descreve afetuosamente o efeito dessa queda no final de sua 10ª elegia de Duino, que é sobre isso que tem neste livro dele aqui, ó. Pensamentos a Caminho. Ele está inteirinho lá no meu perfil do Spotify, tá? E Rilke diz o seguinte, olha que poema maravilhoso e profundo. E
nós que pensamos em felicidade ascendente, sentiríamos o enternecimento que quase nos consterna quando algo feliz cai. Porém, aquele que se humilha e se coloca abaixo dos outros seres humanos também perde a ligação com eles. Bem como a recusa de fazer aquilo que é adequado e que honra a grandeza humana. A verdadeira grandeza é exigente. Porém, de uma maneira bem faceja, pois, do mesmo modo que ela reconhece os outros, a grandeza espera esse reconhecimento também por parte deles. Essa exigência beneficia a todos. Ela une onde a exigência presunçosa ou a que se recusa a ação grandiosa que separa. Faz parte da grandeza que eu reconheça em mim aquilo que de especial que foi dado. E, ao mesmo tempo, aquilo que é especial a cada outro ser humano. Por isso, também o especial é algo comum a todos os seres humanos e une, ao invés de separar. Porque também o especial está a serviço do todo. Por essa razão, o especial é, mesmo onde parece ser diferente, no todo, igual a qualquer outro. Respirem, nós vamos explorar um pouquinho mais. Mas deixa receber tudo isso. Porque aqui, Bert Helling, ele está falando que a grandeza, ela se equipara, né? Todos somos especiais. Não há nada de especial em mim que não exista em você. E não há nada de especial em você que não exista em mim e em todos os outros. E quando Helling está falando aqui de ser especial, ele não está falando de algo como se fosse só único, né? Específico. Ele está falando que todos nós, como filhos de Deus, somos grandes perante a Ele, e todos temos. Você não tem que provar nada para ninguém, nem para o próprio Deus, porque a grandeza está, a grandeza ela é. Você não precisa fazer ela acontecer. Olha só,
que o Helling está querendo nos trazer com isso? Porque se a gente mexer muito, então me preocupa um pouco com essa fala, porque ela tende a ir para a presunção, que é o que ele também está trazendo aqui. Porém, olha como que é tudo minucioso, é tudo muito refinado. Por isso que o olhar de Bert não é um olhar aqui da cabeça. Por isso que compreender o que ele mostra é tão, às vezes, difícil, né? Ele sofreu muitas críticas, sofre até hoje. Jesus também sofreu muitas críticas, né? Mas o que ele está dizendo é que é algo tão refinado, tão sutil, que se você olha para essa grandeza, você tende a ir para a presunção. Mas se você ignora, você tende a ir para aquele outro lugar que ele citou aqui, que é a humilhação. Muitas pessoas tratam a sua humilhação como sendo humildade. Tanto, me corrijam, né? Se vocês discordam, se vocês nunca ouviram falar isso. Muitas pessoas falam assim: ah, aquela pessoa é humilde. Humilde no contexto de dinheiro, de pobreza de dinheiro. Que humilde é aquele que não tem o que comer. Não. Isso não é humildade. Isso é sem ter o que comer. É só isso. Mas ali dentro existe uma grandeza. Porque o que ele está trazendo é que a verdadeira grandeza, ela não nos coloca nem acima e nem abaixo. A verdadeira grandeza, ela nos mantém iguais. Se você precisar levantar o nariz para falar com alguém, você precisa rever isso dentro de você. Se você precisa levantar a sua cabeça para poder olhar para alguém humano, a não ser que você seja uma criança mesmo e que você está vendo um super-herói que é o seu papai e a sua mamãe. Super-heróis. Que é verdade. E é assim. Porque o que ele está trazendo aqui no texto é algo quase simples. Porque o que nós temos de maior não é a sua profissão. O que você tem de maior não é a casa que você tem. O que você tem de maior não é o carro que você alcançou. O que você tem de maior não é a cultura que você acumulou dentro de você. Isso faz de você uma pessoa que tem um pouco mais de matéria. Mas o que nos faz verdadeiramente maior, vocês já devem estar aqui desconfiados, né? Ou já certificados disso. É a sua capacidade de amar. E o amor é quente. O amor, ele é fluido. O amor acolhe tudo como é.
O amor, ele não faz distinções. O amor não julga. O amor não tem preconceito. Ele é. Outra grandeza é você ter a capacidade de errar. Se você não pode errar, então você não é humano. Porque a grandeza é também você se colocar pronto para aprender. Quando nós abrimos a live, sejam todos bem-vindos, quem está chegando agora, né? Eu espero que vocês possam depois pegar a live do início, até para poder fazer aquele momento de conexão que nós sempre fazemos. Se eu não posso aprender algo novo, se você acredita que já sabe, então não há nada que possa ser feito. Se você já tentou de tudo e talvez você ainda não saiu desse contexto, tenta algo novo. Abra-se para algo novo, algo diferente. Mal não vai te fazer, o novo não faz mal. Quando você está diante de algo que de fato te faz bem, tem algo dentro de você que se acalma, não se agita. Grande é a sua capacidade de suportar o sofrimento, desde que você compreenda que ele passa. Sofrimento que não passa é um sofrimento que já está te alimentando. Tem um ditado que é bem assim comum, não sei se você já ouviu, que é assim: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Por que é opcional? Porque existe uma infinidade de recursos no mundo que podem tirar você do lugar que você está. Mas se você se recusa a sair com algo do tipo, eu não acredito nisso, isso é uma recusa. Porque se você tá na merda e você não pode dizer, me dá algo que eu possa sair desse lugar. Até quando nós vamos viver na hipocrisia? Quando você está num lugar onde você se adoece para depois alimentar uma indústria farmacêutica que é uma drogaria. E nos tornamos todos tão viciados, acreditando que a droga é só aquilo que é ilícito. O lícito não é droga. Quero compartilhar uma coisa com vocês que está assim, fundo assim, e eu vou falar. Sabe qual é a minha sensação? É que às vezes eu olho para algo e é como se eu não pudesse falar. Mas uma parte dentro de mim fala assim, Rony, é isso mesmo. Eu fiquei impactada com
uma notícia, né? Não é nem notícia. Eu soube, né? As pessoas contam as coisas sem saber nem por que estão contando. Uma confraternização de médicos, né? Confraternização de médicos. O que é a medicina, né? A medicina é aquilo que nos traria a saúde. Não é assim? Não é isso que nós esperamos? Então, uma confraternização de médicos com futuros médicos. E a comida que foi servida foi McDonald's. Então depois nós não encontramos o que era coerência. Então eu adoeço para depois oferecer droga para curar? Estranho, não? Eu fico chocada. Eu dou McDonald's, depois eu dou Monjauro. Esquisito isso. Muito esquisito. Que loucura é essa? Eu dou o processado, depois eu dou Botox. Por que tá me vindo muitos exemplos assim? Porque é enlouquecedor. Nós vamos nos perdendo nessas loucuras. E o que o Helling está mostrando é que a verdadeira grandeza não é a sua capacidade de poder ter essas coisas, que sabe-se lá se isso realmente é alguma coisa. Mas se nós não somos capazes de amar, de estar junto, de nos conectar com o outro, não existe a grandeza. Porque a grandeza, ela não envaidece ninguém. Se a sua grandeza te envaidece, ela pode te levar a uma queda, que é o que ele traz aqui no trecho de Rilke. E ele fala que a alma que se engrandece, ficando superior ao outro, a própria alma se alivia com a queda. Ela fica bem. Então, quando que você e todos e nós podemos alcançar essa grandeza que o Bert ele quer nos mostrar? É quando você reconhece a sua força, seu valor, sua dignidade. E o seu valor, a sua dignidade, a sua força, ela não é alcançada com recursos externos. Mas aqui eu quero trazer o aforismo no final sobre a humildade, porque nesse ponto eu achei muito interessante, porque ele também vai falar que aquele que fica abaixo, que não tem nada, aquele que se recusa a ter alguma coisa, também não está bem e não alcançou a grandeza. Porque aqui ele fala, olha só no aforismo que ele chama de humildade. Vamos receber essa outra parte aqui para finalizarmos. Ele diz assim, ó, a soberba é um cavalo
no qual não se vai muito longe. Andar de cabeça erguida cansa. Até torcicolo, né? Andar assim. Muitas vezes a boa solução é difícil, pois nos faz perder a importância. Porque é importante, todo mundo é. Quem é realmente grande renunciou. Sofrer é deixar ir. Quem não peca permanece criança. Quem acredita que não pode pecar continua criança. Os pequenos presentes unem, os grandes separam. A consciência da própria culpa reduz as próprias exigências. O que se tornou pequeno se levanta, sem esperança se tem tudo. A saudade aliena. O que o West está trazendo aqui é que a presunção, ela cria distância, medo, retraimento, faz o outro se afastar. Mas da mesma forma, quem se coloca abaixo dos outros também perde o vínculo. Porque o outro, a alma do outro, sente que é uma humildade exagerada. É um exagero você dizer, eu não consigo, pobre coitada de mim. Sabe essas pessoas que tá sempre cultuando a escassez, dizendo, eu não posso, quem me dera, né? Tem um ditado, quem me dera que eu pudesse, quem me dera, só para aqueles. Então, no fundo, quem se recusa a ocupar o seu próprio lugar também vive separado. Então percebam que tudo que o Helling vai falando, ele vai buscando que a união, a igualdade. Isso é o que ele está trazendo sobre reconciliação. Porque entre estar acima e estar abaixo, Bert nos convida a estar juntos. Vamos fazer juntos? Então, o que ele está dizendo é que grandeza e humildade, se a gente pega o texto, a grandeza, e o aforismo, humildade, eles caminham junto, de mãozinha dada. Porque, como ele colocou, a verdadeira grandeza é exigente. A vida exige algo de você. A vida espera algo de você. Se você está sentado no sofá esperando algo acontecer, saiba que é a vida que está esperando você buscar a solução, porque tem N soluções para um único problema.
Eu sei que às vezes essa fala, ela soa como presunçosa no sentido de parecer que está diminuindo a sua dor. Quem esteve comigo no grupo de constelação deste domingo, nós vimos isso, né? Nós tivemos uma constelação, quando fomos para a segunda constelação, então a mulher que veio para a segunda constelação, ela chegou e disse: nossa, eu acho até que o meu problema é pequeno, porque esse problema é enorme. E ali o que nós podemos ver? Ela estava tentando se diminuir. Ela estava tentando se diminuir. E que talvez ela fez isso a vida inteira. Diminuindo aquilo que ela está passando. Então, aqui, eu não estou falando para você diminuir o que você está passando. Como se isso não fosse nada. Vocês me entendem o que eu estou dizendo? O seu sofrimento, ele é, sim, significativo e importante. Eu só estou trazendo que todo sofrimento tem solução. Quando você pode olhar para isso e ver o que isso quer te mostrar. Qual é a mensagem que está por trás dessa coisa ruim? Entende? Então não é diminuir o que você sente. É tomar isso que você sente e compreender que a sua força não está em destruir essa coisa. Se você está passando por um câncer, a sua força não é em combater o câncer. Do tipo, me curei do câncer. Eu quero saber se você curou sua vida. Porque o câncer está pedindo isso. Ele não está pedindo para ser curado, ele câncer, porque ele é mais forte do que qualquer outra coisa. Ele está pedindo para você curar a sua vida. E pode ser que para curar a sua vida, você precise olhar para todos aqueles que não puderam se curar. Por isso que o alcance é gigante, é grandioso. A vida exige isso de nós, a grande alma exige isso de você, é ela que te traz os problemas. É a grande alma que coloca no sistema da alma da família, que coloca na alma do individual e fala, faça algo com isso, algo de bom. Olhe para algo maior. Feche os olhos agora. Coloque os seus pés no chão mais uma vez. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. Coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Permita que um tremor passe por dentro do seu corpo agora.
Inspira pelo nariz com a sua boca fechada. Expira com a sua boca aberta. Coloque a sua mão esquerda sobre o seu baixo ventre, aí na sua barriga. Abra um sorriso enquanto você respira. E reconheça a sua grandeza. E você pode dizer, querido Pai, obrigado ou obrigada por você trazer para mim uma mensagem com este problema. Eu posso olhar além dele para que eu possa alcançar a união que foi perdida. Abra seus olhos. Perceba como que você está agora. Amanhã às 5 horas voltamos. E o texto de amanhã é A Força. E este texto, A Força, vem seguido de um aforismo também, A Harmonia. Então, ele também vai fazer um contraponto, força, harmonia. Deus abençoe o dia de vocês. Nos vemos amanhã às 5 horas. Beijos.